Olá a todos, eu sou Herbert Gonçalves para o portal New Blender Web e na aula de hoje nós estaremos falando sobre as opções do painel Indirect Illumination. Na aula passada nós falamos sobre a oclusão de ambiente e na aula de hoje nós vamos estar falando então sobre os motores de cálculo. Observem que dentro do painel Indirect Illumination nós temos então dois campos, Primary Engine e Secondary Engine. Isto porque dentro do V-Ray, quando nós temos uma cena então com a iluminação indireta habilitada, como nós vimos, ocorrem diversas reflexões. Nós precisamos então definir um motor de cálculo para as reflexões primárias e outro motor de cálculo então para as reflexões secundárias. Por padrão, nós temos então os motores Irradiance Map e Light Cache habilitados. Logo, abaixo do painel Indirect Illumination, você vai ter então estes painéis que contam então com os parâmetros destes motores. Se nós modificarmos então um destes motores, aqui vou modificar nosso primeiro motor para Photomap, então automaticamente nós vamos ter também um painel para Photomap que vai entrar então no lugar do Irradiance Map e assim sucessivamente. Cada motor deste então ele possui características diferentes que influenciam então nas características do render, na sua qualidade e no tempo do mesmo. Geralmente então a preocupação para com o motor secundário ganha importância então quando nós passamos a trabalhar com cenas internas, onde então os raios secundários passam a ter uma maior influência no render. Bem, aqui eu estarei tentando então explicar o funcionamento básico de cada motor então de cálculo e posteriormente nós passaremos a abordá-los então de uma forma mais incisiva, onde nós estaremos vendo então as modificações dos parâmetros de cada um. Nós vamos iniciar então falando sobre o Irradiance Map, que é definido então como um motor padrão para as reflexões primárias dentro do V-Ray. Note também que ele não pode ser definido como um motor para os cálculos de reflexões secundárias. E aqui nós vamos utilizar então um exemplo para tentar demonstrar como funciona então o Irradiance Map. Bem, o mapa de irradiância ele executa seus cálculos então baseado em amostras que aparecem como pontos brancos espalhados pela nossa cena, como nós podemos observar neste exemplo. Os locais mais detalhados, como por exemplo a intersecção entre as faces, recebem mais pontos do que as áreas planas. Cada um destes pontos possui então informações sobre a cor e o brilho da iluminação global na sua cena. Todos os dados então são gravados em um mapa, motivo pelo qual então deste motor ser conhecido como Irradiance Map ou então mapa de irradiância. Note ainda que na nossa cena ficam locais sem a inclusão destes pontos de amostragem. As informações colhidas a partir dos pontos de amostragem servem então para o preenchimento destas áreas através de métodos de interpolação. Por exemplo, vamos aqui destacar uma área da nossa imagem, vamos aproximar um pouco. E aqui, como você observa, então, nós temos diversos pontos de amostragem e entre eles, então, áreas que ficam sem preenchimento dos mesmos. Consequentemente, então, para definir a iluminação destas áreas, o Irradiance Map ele pode utilizar, então, as informações colhidas por estes pontos, então, de amostragem e, através de métodos de interpolação, definir, então, a iluminação para estas áreas. Bem, como o Irradiance Map calcula então a iluminação apenas para alguns pontos e preenche os demais através de interpolação, o mesmo nos oferece então um cálculo extremamente rápido. Como veremos adiante, outra vantagem é que você poderá salvar seu mapa, economizando então tempo em renderizações posteriores da mesma cena. Dentre as desvantagens desse sistema, como nós veremos, nós poderíamos citar então o aparecimento de manchas e pontos então de vazamentos de luz. Bem, aqui nós temos então uma cena, que é do próprio manual então, do V-Ray. Eu executei então o render dessa cena, com as configurações default, então, para que você possa observar. Um dos defeitos então, que eu comentei anteriormente, que geralmente ocorre então com o Irradiance Map. A aparência que nós temos aqui é de que estas faces então, elas não se tocam, que nós teríamos um buraco na nossa malha, porém isto é o que nós chamamos então de vazamento de luz. E como veremos mais adiante, então,
existem várias maneiras de nós estarmos corrigindo este tipo de problema. Poderíamos modificar as configurações do Radiant Map, ou até mesmo então utilizar a oclusão de ambiente, que já iria sanar então este problema. Bem, aqui nós temos então duas imagens auxiliares para que você possa observar corretamente então esta questão do vazamento de luz. Aqui nós temos então uma imagem com este problema e aqui a imagem então sem vazamento de luz. Observe então o antes e o depois. Beleza? Bem, no exemplo anterior nós utilizamos então como base para a correção deste problema o ambiente oclusio, e aqui neste exemplo que nós retiramos também do manual do V-Ray, nós temos novamente então vazamento de luz e a correção do mesmo, porém neste caso nós utilizamos então configurações do próprio Irradiance Map, que nós estaremos vendo agora, Mini Rate e Max Rate, para corrigirmos então este problema. Bem, ao abrirmos então o painel Radiance Map, nós temos diversos parâmetros. Nós vamos iniciar então falando sobre os parâmetros básicos Mini Rate e Max Rate. Bem, o V-Ray calcula então o Radiance Map através de passes. E tecnicamente falando então, cada vez que a resolução de um render é reduzida pela metade, o tempo de processamento é reduzido então em 4 vezes. Desta forma, por exemplo, uma imagem de 320 por 240 pixels iria requerer então um tempo de render 4 vezes menor do que de uma imagem de 640 por 480 pixels e assim sucessivamente. Aqui nós temos então uma cena que foi utilizada em exemplos anteriores, e antes de se chegar então a este padrão de render, nós tivemos então que passar, como eu comentei anteriormente, pelos passes. Nós tivemos então o primeiro passe, um segundo passe, um terceiro passe, um quarto passe para se gerar então esta imagem no nosso render final. Bem, o Mini Rate ele define então a resolução mínima de amostragem, pois como eu disse, o cálculo da Radiance Map ele se dá então por passes. Logo, o Mini Rate que irá definir a resolução do nosso primeiro passe. Por padrão então nós temos este parâmetro definido para -3. O Max Rate, por outro lado, irá definir então a resolução máxima de amostragem, ou seja, a resolução do último passe. Por padrão, então, este parâmetro é definido como -1. Invariavelmente, então, você precisará trabalhar com estes parâmetros, pois, como vimos, então, eles podem, por exemplo, corrigir problemas de vazamentos de luz, e além disto, essas configurações afetam também a qualidade do render e o seu tempo de execução. Então, em testes, por exemplo, você precisará utilizar estes parâmetros para, então, reduzir o tempo de execução dos mesmos. É a combinação, então, entre o Mini e o Max Rate que irá definir o número de prepassos do nosso render. Como nós podemos observar, então, nós temos -3 definido como Mini Rate, -1 definido, então, como Max Rate. Vejamos, então, como que você vai descobrir a resolução mínima e a resolução máxima. Bem, para definir a resolução mínima, então, você deverá utilizar 2 elevado então ao número de Mini Rate. Neste caso, então, nós temos -3, então nós vamos ter 2 elevado a 3, que vai dar então 8. E com relação então ao Max Rate, nós vamos utilizar 2 elevado a 1, que vai dar 2. A partir daí nós precisamos então saber a nossa resolução de saída. Vamos até o painel Output. Nós temos então uma resolução de saída de 1280 por 960. Como o nosso Mini Rate estava então definido para -3, nós utilizamos a fórmula 2 elevado a 3 e encontramos 8. 8 então é o nosso divisor. Nós vamos pegar então esta resolução de saída e vamos dividir ela por 8. Nós vamos ter então 1280 por 8, 160. E 960 por 8, 120. Logo, nosso primeiro passo, ou seja, a nossa resolução mínima, ela vai ser de 160 por 120 pixels. Com relação, então, à resolução máxima, nós vimos que o nosso Max Rate era igual a -1. Logo, nós elevamos, então, 2 a -1 e chegamos a 2. Quando o Max Rate ele for igual a 0, nós vamos ter, então, 2 elevado a 0 igual a 1.
então o último passe será o mesmo da resolução de saída. Como no nosso caso, esse número 1 do max rate ele era negativo, então nós vamos ter 2 elevado a 1 igual a 2, e esse número 2 ele vai ser então um divisor. Se o 1 do max rate ele fosse positivo, então este 2 do nosso resultado ele seria então um multiplicador. Como ele vai ser um divisor, então nós vamos ter como resolução máxima, ou seja, nosso último passe, 1280 dividido por 2 e 960 dividido por 2, chegando então a uma resolução máxima de 640 por 480 pixels. Agora que nós já sabemos então a resolução mínima e máxima, consequentemente nós sabemos a resolução do primeiro e do último passe. Agora vamos descobrir então o número de passes do nosso render. Bem, a princípio, o número total de passes será então um mini rate limitado pelo max rate. Se o nosso mini rate fosse, por exemplo, menos 7, nós teríamos 7 passes limitados pelo max rate. Como nós temos então um mini rate igual a menos 3, nós teremos 3 passes limitados pelo mini rate, ou seja, o max rate poderá aumentar ou reduzir o número inicial de passes. Bem, no nosso caso, como nós temos então um mini rate igual a menos 3, nós teríamos o primeiro passe com 160 por 120 pixels, o segundo será o dobro do primeiro, logo 320 por 240, e o terceiro será 640 por 480. Como o último passe, definido então pelo max rate, será de 640 por 480, neste caso então o max rate não irá acrescentar nem subtrair passes, pois a sua resolução coincide então com o terceiro passe. Neste caso nós teremos então um total de 3 passes. Note que se o nosso max rate fosse 0 ao invés de menos 1, neste caso a última resolução, ou seja, a resolução do nosso último passe seria então 1280 por 960. Logo nós teríamos 4 passes, pois neste caso então o max rate iria acrescentar este último passe com a mesma resolução de saída. Por outro lado, se o max rate fosse, por exemplo, menos 2, nós teríamos 2 elevado a 2 igual a 4, e como o 2 do max rate seria negativo, o 4 seria um divisor. Logo, nós teríamos uma resolução máxima de 1280 dividido por 4 e 960 dividido por 4, chegando a uma resolução máxima de 320 por 240 pixels. Consequentemente, então, o max rate iria limitar o número de passes em 2, pois não poderíamos ter então nenhum passe com uma resolução maior do que a última. Bem, nós temos então outras maneiras de definirmos então o número de passes que terá então o nosso render. Por exemplo, se o valor do max rate for 0, nós somamos 1. Por exemplo, menos 3 do mini rate, mais 1, 4 passes. Menos 4 mais 1, 5 passes e assim sucessivamente. Se o max rate for positivo, coisa pouco provável, e sendo então o mini rate negativo, nós iremos multiplicar então o max rate por 2 e somar com o mini rate. Por exemplo, mini rate menos 3, com 1 do max rate, então 1 vezes 2, teríamos então 3 mais 2, 5. Menos 3 e 2, 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, 7 passes e assim sucessivamente. Nas situações então onde nós tivermos o mini rate e o max rate negativos, que serão então a maioria das situações onde nós iremos nos deparar, nós teremos então, como neste caso, menos 3 e menos 1, um passe para menos 3, um para menos 2 e um para menos 1. Nós teríamos então 3 passes. Se aqui nós aumentarmos para 5, nós vamos ter então um passe para menos 5, um para menos 4, um para menos 3, um para menos 2 e um para menos 1, ou seja, 5 passes. Se nós colocarmos 2 no max rate, nós teremos então 4 passes. Colocarmos 3, nós vamos ter então 3 passes, um para menos 5, um para menos 4 e um para menos 3, e assim sucessivamente. Bem, vamos então zerar os nossos seletores de mini e max rate. E agora imagine que estes seletores são então como retas numeradas a partir de 0 em ambos os sentidos. Ao afastarmos então os nossos parâmetros no sentido negativo, nós estaremos então perdendo qualidade. E ao deslocarmos então o nosso parâmetro no sentido positivo, nós estaremos ganhando qualidade. Logicamente, então, que para nós executarmos este deslocamento, então, nós simulamos na reta, nós utilizaríamos este seletor. Para cima, então, nós estaremos deslocando no sentido positivo, ou seja, ganhando qualidade.
e para baixo no sentido negativo, perdendo qualidade. Note ainda que quando eu falo em ganho ou perda de qualidade, eu estou me referindo então à resolução do primeiro e último passe, pois quanto mais resolução, mais detalhado será então o nosso mapa. Consequentemente, os pontos de amostragem serão melhor distribuídos, levando a cálculos mais precisos e a uma melhor interpolação, com uma consequente então melhora na nossa iluminação. Bem, aqui se nós executássemos então um render com 0 de mini rate e 0 de max rate, nós teríamos então a mesma resolução, ou seja, a resolução de saída, neste caso então um Irradiance Map, ele vai trabalhar de forma parecida então com o determinístico Monte Carlo, que nós veremos então em uma outra aula. Aqui eu executei o render nestas condições e tirei então um print. Como você pode observar então, não houve a formação dos pontos de amostragem no nosso mapa, pois a resolução então, tanto do primeiro quanto do último passo seria a mesma, a resolução de saída, logo nós partimos diretamente então daquela fase de ajuste da imagem diretamente então para o render. E aqui nós temos então o resultado do nosso render, e como você pode observar, o render desta cena que está bastante simples, ele demorou então mais de 30 minutos para ser executado. Aqui nós temos então uma outra imagem auxiliar para que você possa observar então como a modificação desses parâmetros então do mini rate e do max rate influenciam diretamente então na resolução dos nossos passes. À esquerda nós temos então mini rate e max rate como 0, no centro como -1 e na direita como -2, e como você observa então ocorre uma redução dos pixels então dentro do nosso passe. Agora eu vou estar modificando esses valores então do mini rate e do max rate para que você possa comprovar visualmente então que não existe um ganho substancial então utilizando 00 ou números positivos. No final das contas, nós acabamos apenas por gerar renders então bem mais demorados, de tal forma que eu acredito ser o fator então 0 para o max rate e valores entre -3 e -1 então para mini rate, mais do que suficiente então para renders finais. Pois como nós veremos, as deficiências que iremos nos deparar então podem ser amenizadas com outros parâmetros e pós-produção. Nós veremos também as configurações que agilizam então a execução do render para testes e como inversões então do V-Ray para outros softwares, como o 3ds Max, por exemplo. Nós temos configurações pré-estabelecidas para os parâmetros básicos, configurações estas que foram então testadas pelo próprio fabricante, e como as funções e parâmetros então do V-Ray são semelhantes em diferentes softwares, nós estaremos então utilizando estes valores em nossos testes. Para tanto, nós vamos então modificar a nossa resolução de saída, passando até o painel Output. Não, que já havia modificado. Vamos deixar então em 640 por 480. E vamos passar então ao nosso painel Global Switches. E vamos habilitar aqui a opção Don't Render Image. Ao habilitar esta opção então e executar o render, nós vamos ter então uma parada do render, exatamente então após a conclusão do nosso mapa de radiância. Aqui eu habilitei então a visualização destes dados. Como nós vimos anteriormente, você clica neste primeiro botão. Aqui você pode especificar, por exemplo, os valores do mini rate e do max rate que você está utilizando neste render. Neste símbolo de porcentagem, nós podemos acrescentar então o tempo de render, clicando então em Clock to Stamp. Aqui modifiquei as nossas informações para o topo, alinhado à direita, e clicando no F então você pode modificar o tamanho da fonte e a fonte de maneira então que fique mais visível, como nós temos aqui neste exemplo. Bem, a partir da cena padrão do SketchUp, eu apliquei então alguns renders com os parâmetros que estaremos utilizando. Fiz então um comparativo de tempo entre eles. Aqui nesta imagem auxiliar nós temos então o mini rate, o max rate e o tempo respectivamente. É importante frisar que estes valores de mini rate e max rate se referem então a uma resolução de 800 por 600. E como o Radiance Map é sensível à resolução,
uma configuração para uma imagem de 3000 por 1500 pixels, provavelmente então não será boa para uma imagem de 1500 por 750 pixels. Logo, nós deveremos ajustar esses parâmetros de acordo então com a nossa resolução de saída. Vejamos então um exemplo. Como aqui nós utilizamos então -3 e 0 para uma imagem de 800 por 600 pixels, nós teríamos então 4 passes, sendo o primeiro de 100 por 75 pixels e o último de 800 por 600. Se você for utilizar, por exemplo, uma resolução de saída com 2048 com 1536, certamente então o max rate será 0, para chegar então ao último passe na resolução de saída. Porém, você precisará calcular então o mini rate para este primeiro passe. Neste caso, nós vamos dividir 2048 por 2 até chegarmos próximo a 100 pixels. Iremos dividir então 4 vezes. Logo, nós teremos 2 elevado a 4 igual a 16. 2048 por 16 e 1536 por 16, nós teremos então uma resolução inicial de 128 por 96 pixels, que é então uma resolução próxima a 100 por 75. Como nós tivemos de dividir 2048 4 vezes, nós teremos então -4 e 0 para ter um padrão de qualidade e tempo proporcional então a -3 e 0 de uma imagem com 800 por 600 pixels. Bem, agora nós iremos então comparar os mapas de radiância e os seus respectivos resultados para esta cena do manual do V-Ray. Vamos então novamente até o painel Output. Vamos alterar então a nossa resolução para 800 por 600 para que não seja necessário então ajustes. Vamos até Irradiance Map. Vamos então aqui regular o nosso primeiro render. Aqui nós iniciaríamos então pelo Very Low, que seria -4 de mini rate e -3 de max rate. Porém, eu já executei então todos os renders e salvei então as imagens para que nós possamos comparar estes resultados. Aqui nós teremos então Very Low, -4 e -3, com um tempo então de 35 segundos. Low, -3 e -2, um tempo de 45 segundos. Medium, -3 e -1, com um tempo de 58 segundos. Right, -3 e 0, com um tempo de 1 minuto e 24 segundos. Very Right, -3 e 1, com 2 minutos e 29 segundos. E aqui eu aproximei então o nosso mini rate do max rate. Chamei então de Super Full para que você possa observar o resultado do mapa e o tempo então que já está em 3 minutos e 18 segundos. Bem, aqui nós temos então os resultados desses renders. Aqui Very Low, com 52 segundos. Como nós observamos, existem então diversos vazamentos de luz na nossa cena. No teto, na parte inferior das cadeiras, as prateleiras na parede. Porém, como eu disse anteriormente, este seria então um render a ser executado apenas para fins de teste de iluminação. Aqui o Low, estes problemas ainda ocorrem, porém eles são um pouco amenizados. Aqui nós temos um Medium, que é a configuração original que vem no V-Ray, 1 minuto e 35 segundos e o anterior em 1 minuto e 12 segundos. Depois o Right, com 1 minuto e 52 segundos. Depois nós temos o Very Right, com 3 minutos e 14 segundos. E por fim, então, o Super Full, com 3 minutos e 33 segundos. Porém, vamos observar estes três últimos, o Right, Very Right e o Super Full. Como você observa, não existem muitas diferenças, pelo menos em relação à geometria. Beleza? Bem, aqui nós temos então outras imagens para compararmos então como as modificações destes parâmetros influenciam então no tempo de render e no nosso mapa de amostragem. Ao passarmos então de -3 e 1 para -3 e 0, ou seja, de médio para right, nós temos então como destaque, nós poderíamos assim dizer, uma suavização então dos nossos pontos de amostragem. Enquanto que de right
para very right, ou seja, de menos 3 e 0 para menos 3 e 1, nós temos então um incremento das áreas de detalhe então do nosso mapa. E de very right para super full, nós temos então um acréscimo de pontos de amostragem então nas áreas planas. Eu vou estar disponibilizando em anexo então um PDF também tratando sobre este tema, onde você vai encontrar estas imagens e mais informações então sobre este tema. É claro que existem diversos outros parâmetros que influenciam então na qualidade do nosso mapa. Então na próxima aula nós estaremos falando sobre estes parâmetros básicos do Radiance Map. E por hoje então era isso que nós tínhamos. Um grande abraço a todos e até a próxima.